O aparelho urinário ou sistema urinário inferior é formado por um conjunto de órgãos responsáveis por armazenar e liberar periodicamente a urina produzida no organismo. Neste educativo, vamos abordar duas condições urológicas que afetam a bexiga e a sua capacidade de armazenar urina: a incontinência urinária e a bexiga hiperativa. Vamos começar com uma explicação do que pode ser considerada uma frequência urinária normal. É considerado como uma frequência diária, o número de micções até 8. Acima de 8 micções, 8 vezes que a pessoa vai urinar por dia, considera-se como um aumento dessa frequência miccional. A pessoa pode urinar poucas vezes, 3 vezes no dia, mas urina uma quantidade muito pequena de urina. Por quê? Porque ela está fazendo uma grande restrição hídrica. Ela tem, por exemplo, uma bexiga hiperativa, ela tem necessidade de toda hora no banheiro, instintivamente ela passa a diminuir a ingesta de líquido. Como um número, 8 seria esse divisor de águas aí. No entanto, tem que se avaliar se esse número está aumentado porque a pessoa está ingerindo muito líquido e produzindo muita urina, ou se ela tem um número muito diminuído de vezes que ela vai urinar, na verdade porque ela está se restringindo muito, está se desidratando, inclusive. Agora, a definição sobre incontinência urinária e bexiga hiperativa. Incontinência urinária. Incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Então, pode acontecer por várias razões, mas independente da razão, eu não queria perder urina e perdi. Isso é incontinência urinária. Bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é definida, ela é uma síndrome clínica caracterizada por sintomas urinários, onde o pilar é a urgência miccional, ou seja, aquela vontade imperiosa de urinar. Isso pode estar acompanhado de aumento da frequência, então mais vezes ao banheiro, incontinência, então associado à perda de urina, e aumento da frequência noturna, que nós chamamos de noctúria. E essa definição inclui que isso só é possível na ausência de outras doenças que causam os mesmos sintomas, como a infecção urinária, por exemplo. Apesar das duas doenças causarem perda urinária, existe uma diferença entre as duas. A diferença entre bexiga hiperativa e incontinência urinária é que incontinência urinária é uma perda involuntária de urina, é um escape de urina. A pessoa tem a saída da urina de forma involuntária, molha a roupa, e, enfim, isso traz um grande transtorno. A bexiga hiperativa é uma situação, são vários sintomas que foram agrupados sob esse nome de bexiga hiperativa. A pessoa tem urgência para urinar, ou seja, ela precisa ir urinar naquele momento em que ela tem essa vontade. A vontade vem de forma muito súbita. Se ela não for naquele momento, a sensação que ela tem é de que ela vai perder urina. Isso faz com que ela urine. Tem que ir rapidamente, urine várias vezes durante o dia e durante a noite. Agora, pode ou não ter incontinência urinária com bexiga hiperativa. Tem pessoas que têm bexiga hiperativa com incontinência urinária e tem pessoas que têm bexiga hiperativa sem incontinência urinária. Existem vários tipos de incontinência urinária. Os mais comuns são incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço ocorre quando uma pressão é transmitida à bexiga por um esforço abdominal. Isso porque na zona abdominal encontram-se os músculos do pavimento pélvico que suportam a bexiga e a uretra. Esse tipo de esforço pode ser algo bastante comum, como por exemplo, ao tossir, espirrar, fazer exercícios, dar risada, correr, etc. Incontinência urinária por urgência. A incontinência urinária por urgência, também conhecida como incontinência urinária por bexiga hiperativa, ocorre quando a urgência de urinar é muito forte e muitas vezes o paciente não consegue chegar até o banheiro. Esse tipo é considerado mais grave quando comparado à incontinência urinária de esforço. Incontinência urinária mista.
A incontinência mista, como o nome já indica, associa dois tipos de incontinência urinária, sendo a incontinência de esforço e a incontinência de urgência. Assim como os outros tipos, sua principal característica é a impossibilidade de controlar a perda involuntária de xixi pela uretra. A diferença é que esse escape pode ser causado tanto por esforços como por urgência, não chegando ao banheiro a tempo. Existem vários tipos de incontinência urinária. Existem desde a incontinência urinária de causas congênitas, ou seja, a criança nasce com alguma alteração que leva ou favorece ela a ter incontinência urinária. Vamos dar um exemplo. São problemas de fechamento da coluna, chamados disrafismos medulares. Um nome que é muito conhecido, que é a mielomeningocele, mas enfim, é uma situação que a criança tem um comprometimento da inervação da bexiga, do músculo que controla a urina, que é o esfíncter, e isso favorece a ocorrência de incontinência urinária já como uma causa congênita. Existem causas adquiridas, por exemplo, a pessoa que teve um dano neurológico, mas que aconteceu ao longo da vida, um acidente que teve uma lesão de coluna, uma doença neurológica que passou a ocorrer, esclerose múltipla, Parkinson, que possa levar a isso. Causas adquiridas ainda, por exemplo, alguma cirurgia que leve a um dano dessa musculatura do esfíncter ou da própria inervação da bexiga, também pode levar à incontinência. E as situações que contribuem para a ocorrência da incontinência urinária. Partos, gestações, partos vaginais acabam contribuindo, não que eles sejam a causa direta, mas entram como fatores que, se somados, acabam favorecendo a ocorrência, o aparecimento da incontinência urinária. Estima-se que a incontinência urinária acometa 10 milhões de pessoas no Brasil, sendo as mulheres as mais afetadas. Existem estudos epidemiológicos, observacionais na população que avaliam justamente esses sintomas relacionados ao trato urinário, dentre eles a urgência, dentre eles dificuldade miccional, urgência, e isso varia na população em geral, dependendo da população estudada. Então foi feito estudo nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em torno de 10 a 30%. Aqui no Brasil foi feito um levantamento semelhante, em torno de 25% da população. Então, um quarto da população apresenta sintomas do trato urinário que nós podemos caracterizar dessa forma. E a distribuição entre os sexos, em todos os estudos, ela foi semelhante. Então, tanto o homem quanto a mulher cursando com sintomas dessa forma. Entretanto, as mulheres apresentam maior incontinência, então apresentam mais perda de urina associado a esses sintomas do que os homens em todas as faixas etárias. Crianças também podem ter incontinência urinária. Crianças podem ter incontinência urinária e ela pode aparecer em várias fases da infância. Né? Pode ser aquela criança que nunca saiu da fralda, né? Então ela tem um processo que precisa ser manejado, e tem aquela que saiu e depois voltou. Né? São chamadas causas primárias, quando nunca saiu, e secundárias, quando ficou continente e voltou a perder. O processo cognitivo comportamental também é muito importante, né, nas crianças, mas como essa manifestação é muito no início da vida, tem-se um cuidado muito grande para que os rins não sejam prejudicados por alguma doença que possa estar obscura. Então, a investigação, quando os pais, o cuidador percebe que a criança tem, ela tem que ser imediata. Existem várias causas para a incontinência urinária e podem estar relacionadas com envelhecimento, fatores genéticos, fatores hormonais, tabagismo, obesidade, múltiplas gestações e partos vaginais complicados, bexiga hiperativa, tosse crônica, lesões medulares ou doenças do sistema nervoso, aumento prostático, obstrução do canal urinário e cirurgias. Existem várias causas, né? Então, a incontinência tem 3 grandes grupos, assim, né? Incontinência aos esforços, incontinência por hiperatividade da bexiga e incontinência mista. São os 3 grandes grupos que a gente encontra. Existem outras causas, né? A incontinência pode acontecer por muitas razões. Essas 3, a incontinência aos esforços, ela exige uma anatomia funcionando bem. Qualquer situação que danifique essa anatomia pode gerar incontinência. Então,
Então, a própria gravidez, né, o aumento do peso ali no assoalho pélvico, a qualidade da assistência ao parto, ter muitos filhos, né, tudo isso influencia. A senescência, né, o envelhecimento natural do tecido pode causar uma frouxidão ali das estruturas que causam a continência e a pessoa passa a desenvolver incontinência. Na incontinência por mau funcionamento da bexiga, por hiperatividade, a gente também tem doenças neurológicas associadas. Então, as doenças neurológicas, elas podem ter um aumento aí de incidência na população e muitas vezes isso é associado à incontinência. Como eu falei que é cognitivo-comportamental, alterações cognitivas, comportamentais, por exemplo, doença de Alzheimer, outras demências também podem trazer incontinência urinária. Embora a incontinência urinária seja mais comum em pessoas idosas, ela não pode ser interpretada como parte natural do envelhecimento. A incontinência urinária ela é mais frequente nas pessoas idosas, mas nem por isso é uma situação aceitável. Incontinência urinária é anormal sempre. Então, não é porque tem 80 anos, 90 anos que você aceita o fato de ter perda urinária. Detectando perda urinária, isso incomodando o paciente, a pessoa, ela deve procurar o urologista, deve procurar um profissional da saúde, seja na unidade de saúde ou seja um acesso direto ao especialista. Isso não deve ser negligenciado nem pela pessoa, nem pela própria pessoa, nem pelo sistema de saúde. Mulheres gestantes podem apresentar episódios de incontinência urinária na gestação ou logo após o parto. A mulher grávida, ela vai ter uma mudança do corpo nas 40 semanas, né, que duram o processo todo. O primeiro trimestre é menos impactante, a partir do segundo trimestre as mudanças são mais significativas. Existe um aumento da pressão dentro do abdômen e isso vai exigir que as estruturas pélvicas se comportem de forma adequada. Alguns países têm programas de preparo dessa musculatura nesse período em que a mulher está grávida. Mulheres que não tinham incontinência e têm episódios de incontinência durante a gravidez, embora isso possa ser explicado por essa mudança do corpo, terminando a gestação, essa incontinência deve desaparecer. Mas essas mulheres, elas são candidatas a no futuro ter mais incontinência do que aquelas que não tiveram. Então, é um período no qual se pode preparar o corpo para receber, né, o evento da gravidez, pode-se treinar durante a própria gravidez e, tendo aparecido algum sintoma, dar sequência a isso após. Na bexiga hiperativa, alguns alimentos devem ser evitados, pois podem ser fatores irritantes para a bexiga, desencadeando a perda de urina. Existem alguns alimentos que que potencializam esse efeito de sensibilidade na bexiga. Então, a cafeína é o principal deles, então não só o café, mas tudo aquilo que leva cafeína, então refrigerantes, chá, chocolates, álcool. Então, alguns alimentos estão envolvidos aí no sentido de potencializar a urgência e devem ser evitados. A obesidade também é considerada um fator desencadeante ou agravante para a incontinência urinária. Obesidade é um fator de risco direto e também inferido, né? Porque diretamente a obesidade aumenta a pressão dentro do abdômen e isso dá mais trabalho para as estruturas de sustentação. Não é infrequente que a pessoa obesa também seja sedentária. A pessoa sedentária tem mais incontinência do que a não sedentária. A incontinência urinária e a bexiga hiperativa afetam a qualidade de vida dos pacientes, gerando desconforto social, prejuízo profissional e psíquico. A incontinência urinária afeta muito negativamente a qualidade de vida das pessoas. A incontinência urinária, ela priva a pessoa, o portador da incontinência, de atividades sociais, de atividades familiares, acaba comprometendo a vida profissional dessas pessoas. Imagina uma pessoa que tem incontinência urinária e trabalha, por exemplo, num escritório ou trabalha em um ambiente externo, na rua, tem que se deslocar e tem que ficar trocando de roupa porque tem a perda em alguns momentos ao longo do dia. Ou até mesmo, como eu disse, compromete
a vida social e familiar. A pessoa se sente constrangida, envergonhada de ir à casa de um amigo, de um familiar e chegar lá e ou ter que ir rapidamente ao banheiro, ou ter que trocar de roupa, ou às vezes acaba tendo a perda de forma maior e molha a roupa. É uma situação praticamente sem possibilidade de correção, dependendo do local que se encontra. E até mesmo a vida sexual. Muitas pessoas com incontinência urinária acabam se afastando do parceiro ou da parceira porque sentem vergonha. Tem vergonha de que o parceiro ou a parceira venha descobrir que ela tem incontinência urinária. Então essa pessoa acaba se isolando do ponto de vista social, familiar, da vida conjugal e impacta, como disse, na parte profissional e tudo. Então o impacto é negativo na qualidade de vida em vários cenários e de forma muito importante. O principal sintoma e sinal de alerta para incontinência urinária são os escapes de urina. Eu percebi que eu não estava tendo controle da bexiga. Então, eu bebia a água, líquido, a bexiga enchia e soltava ali. Eu falei, poxa, eu estou molhado. Olha, a incontinência urinária, ela sempre deve ser um motivo de alerta para a busca de um atendimento. É óbvio que se ocorreu um episódio único, isolado, e não houve mais recorrência, foi uma situação totalmente única, talvez essa seja a situação que não deva gerar uma preocupação. No entanto, a incontinência urinária que persiste ou que recorre, ela merece sim ser investigada. Isso em qualquer faixa etária, isso depende de ser homem, mulher, é fundamental que seja investigado. Então, o que deve gerar a preocupação frente a um quadro de incontinência é a sua existência por si. Ocorreu a incontinência urinária, essa pessoa ela não deve ter receio, vergonha de comentar com as pessoas e principalmente com o médico que ela for buscar atendimento, e deve comentar, deve sim falar que está vivenciando uma incontinência urinária, e é lógico, vai se verificar até que ponto aquilo pode ser transitório ou estabelecido. O diagnóstico da incontinência urinária e da bexiga hiperativa são clínicos, mas em alguns casos podem ser solicitados alguns exames complementares. Nós temos uma abordagem através da conversa, que se chama anamnese, que é a consulta médica, onde o paciente conta os sinais, os sintomas que tem, e o médico vai atrás desses sinais. O diagnóstico é feito através dessas correlações do que ele contou com o que encontramos na investigação com exame físico e exames complementares. É importante saber se existe algum fator que está irritando a bexiga, então alguns exames são solicitados, como ultrassonografia, exame de urina. O exame físico é extremamente importante, porque existe uma associação de achados do exame físico com a incontinência. Alguns tratamentos conservadores podem ser indicados até essa etapa. Se não houver melhora, existem testes específicos, como o estudo urodinâmico, que é um exame funcional da bexiga. À medida que você for entendendo a causa, quantificar a magnitude disso, vai adequando o tratamento até que a pessoa fique satisfeita. O diagnóstico da bexiga hiperativa ele é clínico, baseado nos sintomas de urgência, aumento de frequência de urina noturna e associado ou não à incontinência. Outros exames, eles acabam sendo necessários no sentido de afastar causas que poderiam cursar com os mesmos sintomas. Então, nós fazemos exame de urina para afastar a possibilidade de infecção urinária, exames de imagem para poder afastar causas como cálculos, tumores de bexiga que poderiam eventualmente cursar com os mesmos sintomas. Os avanços no diagnóstico e no tratamento da incontinência urinária deve-se mais à atenção dada à saúde global da mulher. A história do diagnóstico e do tratamento da incontinência urinária está muito relacionada a quanto a mulher ajudou nesse desenvolvimento. Historicamente, a mulher ela demanda por melhorias no serviço de saúde. Então, no início do século passado, havia grandes cirurgias e que deixavam a pessoa muito tempo parada. À medida que a mulher foi evoluindo e progredindo no mercado de trabalho, ela começou a demandar por soluções menos invasivas e mais eficientes. Então, não bastava ser só menos invasivo, tinha que ser mais eficiente.
Depois dos anos 90, se tornou inaceitável que o profissional não discutisse com a paciente as opções terapêuticas. Então, a gente deve muito às mulheres por todo o desenvolvimento que vem acontecendo na história do diagnóstico e tratamento da incontinência urinária. Vamos conhecer as abordagens de tratamento para a incontinência urinária e para a bexiga hiperativa. A abordagem de tratamento da incontinência urinária sempre ela segue uma medida mais conservadora para procedimentos que ao longo do tempo vão se tornando mais invasivos. Começa com orientações gerais quanto à hidratação, o momento de se ir até o banheiro, a frequência com que deve se esvaziar a bexiga. Existe então toda uma série de medidas comportamentais que são adotadas, que são orientadas e que muitas vezes resolvem o problema. Existem ainda medidas de reabilitação da musculatura do assoalho pélvico, uma fisioterapia, que vão ajudar a fortalecer, a coordenar de forma correta essa musculatura, esses tecidos, para que isso restabeleça a continência urinária. Dependendo do tipo de incontinência, alguns tipos são passíveis de tratamento medicamentoso. Não são todos, mas alguns são passíveis de tratamento medicamentoso. E um exemplo seria a incontinência urinária associada à bexiga hiperativa. Existe tratamento medicamentoso para esse tipo de incontinência. Então, resolvido o problema, ótimo. Na hipótese em que não se resolva com essas medidas conservadoras, comportamentais, fisioterápicas ou medicamentosas quando pertinente, aí não, então se parte para o tratamento cirúrgico. E existe uma série de modalidades de tratamentos cirúrgicos que podem ser realizados na dependência do tipo de incontinência urinária que essa pessoa apresente. O tratamento da bexiga hiperativa, ele segue em linhas de tratamento, desde o menos complicado para o mais invasivo. A primeira linha de tratamento envolve tratamento conservador, com fisioterapia, mudança nos estilos de vida, que seria evitar agentes irritantes, a cafeína, álcool, chocolate. A segunda linha de tratamento são medicamentos orais, que vão atuar em receptores específicos da bexiga para justamente tentar minimizar essa sensibilidade da bexiga que proporciona a urgência, e tratamentos mais invasivos, quando é refratário a todas essas outras medidas, são a injeção de toxina botulínica na bexiga, justamente para impedir essa contração involuntária no momento do armazenamento, e a neuromodulação, que seria aí um marcapasso da bexiga, no sentido de tentar modular, do ponto de vista neurológico, essa sensibilidade que a bexiga apresenta. A fisioterapia cumpre um papel importante no tratamento da incontinência urinária. Sim, a fisioterapia é uma das ferramentas, é uma das medidas extremamente eficazes no controle ou na retomada da continência urinária, no controle da incontinência e na retomada da continência urinária. E ela acaba sendo sempre a primeira linha de tratamento. Isso, independente do tipo de incontinência, a grande maioria você inicia com medidas mais conservadoras, não medicamentosas e conservadoras, no caso, a fisioterapia. E a fisioterapia, quando bem conduzida, realizada por um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta que tenha um treinamento específico para essa área, os resultados são muito favoráveis. Depende também da adesão do paciente à fisioterapia. É importante haver um engajamento, ter uma adesão. O paciente ele tem que aceitar que ele tem que repetir aqueles exercícios, aquelas orientações todas que foram feitas, ele tem que manter. A fisioterapia, tal qual outras atividades físicas, outros exercícios, requer uma repetição, requer uma manutenção da realização desses exercícios. Se a pessoa não é uma pessoa motivada, se ela não se sente confortável com a realização daqueles exercícios, daquelas orientações, daquele treinamento, aí os resultados, obviamente, vão ser inferiores. Em alguns casos, pacientes com incontinência urinária podem necessitar utilizar fraldas geriátricas. Essa é uma questão muito sensível, né? Se os pacientes podem usar a fralda. A pessoa que perde urina não quer perder. Mas não conseguindo inibir, ela tem que se proteger.
Antigamente as mulheres usavam um forrinho, né, junto da roupa íntima, que até era lavável. Depois inventaram os absorventes. Se a perda for compatível com o volume que um absorvente consegue reter, um absorvente pode ser suficiente. Se forem perdas maiores, acaba usando a fralda. A fralda ela não é tratamento. Isso é um aspecto importante. A fralda não é tratamento, o absorvente não é tratamento. O absorvente é uma saída social para um descontrole que ainda não foi tratado. O consumo, o uso de fraldas, ele aumenta muito à medida em que aumenta alguma incapacidade da pessoa. Se nós tivermos os grandes idosos, por exemplo, né, assim, pessoas com mais de 80, 90 anos, ou pessoas acamadas por uma doença crônica, ou por uma doença que não se possa controlar, sempre o gatilho cognitivo-comportamental, se houver uma dificuldade nisso, a fralda é um manejo social da incontinência. Ela não é tratamento, mas ela é manejo social. A ajuda psicológica também pode fazer parte do tratamento da incontinência urinária. A avaliação psicológica, o acompanhamento psicológico de portadores de incontinência urinária, ele pode ser extremamente importante, principalmente se o impacto que aquela incontinência urinária está repercutindo no dia a dia em outras atividades. Sempre se busca a resolução do problema que desencadeou aquele fenômeno psicológico, quer seja uma depressão, quer seja um quadro de ansiedade, mas nesse período em que ainda não se conseguiu restabelecer a continência, não se conseguiu trazer uma cura da incontinência, muitas pessoas realmente evoluem com quadros depressivos, com quadros de isolamento social, e aí uma abordagem, um acompanhamento psicológico acaba ajudando muito. Muitos desses pacientes até necessitam, não saindo apenas até da parte só psicológica, mas indo para uma linha até psiquiátrica, da necessidade de medicamentos para melhora do quadro emocional, emotivo, para que ela consiga até aceitar melhor o tratamento e ter uma boa resposta ao tratamento da incontinência. Então, tenta-se sempre sanar a causa do problema psicológico que está ocorrendo. Mas nesse período, sim, muitas vezes acaba sendo necessário uma abordagem psicológica, muitas vezes até com medicação, para que essa pessoa possa seguir a vida e executar os tratamentos e ter uma qualidade de vida garantida. As doenças do trato urinário merecem mais atenção e conhecimento por parte da população. Por isso, se você quiser saber mais sobre incontinência urinária ou bexiga hiperativa, procure ajuda no núcleo de saúde da sua cidade ou já anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Urologia SP, www.sbu-sp.org.br. Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, www.uroabc.com.br. Escola Paulista de Medicina, Unifesp, www.sp.unifesp.br/epm/cirurgia/urologia. HC, FMUSP Urologia, www.urologiausp.com.br. A incontinência urinária e a bexiga hiperativa são doenças que afetam o dia a dia dos pacientes. E todos nós, em algum momento da vida, podemos estar sujeitos a essas doenças. Mas é importante reforçar que existem tratamentos que garantem a qualidade de vida. Hoje, com acompanhamento e orientação do urologista, a minha qualidade de vida mudou 90%. Né? Eu faço ainda a aplicação de algumas medicações, mas eu não tenho tanta perca como eu tinha antes. Então, assim, eu fico praticamente o dia inteiro seco. Se você tem alguma alteração no funcionamento daquilo que é o seu habitual da parte urinária, quer seja aumentou o número de vezes que tem que urinar, ou tem que ir mais rapidamente ao banheiro, ou ainda se existe uma perda involuntária de urina, procure um atendimento médico, busque a orientação de um urologista que vai ajudar
a diagnosticar corretamente o problema, tratar, você vai ficar livre desse grande incômodo que compromete muito a sua qualidade de vida.